A cada dia, 30 crianças e adolescentes são mortas no Brasil. E mais de 15% dessa população vive em condições precárias, com dificuldade de acesso à água tratada e à coleta de esgoto. É o que apontam os dados da pesquisa da Fundação Abrinq, divulgada hoje em São Paulo. A violência contra os jovens no Brasil é de proporção assustadora. Cerca de 11 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos são mortos todos os anos. Praticamente 30 assassinatos registrados por dia. O estado com o pior resultado é Alagoas. São 36 homicídios de crianças e adolescentes a cada 100 mil habitantes. Em seguida, vem Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará. Esses dados estão na pesquisa divulgada hoje pela Fundação Abrinq. Por dia, em média, são assassinados 30 crianças e adolescentes. E esse número, nesse número de homicídios, a gente observa uma presença maior de meninos negros e pobres. O acesso à água e ao saneamento básico é outro indicador analisado na pesquisa. Os piores resultados estão na região norte e os melhores na sudeste. Aqui na cidade de São Paulo, o acesso é quase universal. Só que isso só leva em conta as moradias que estão em áreas regulares. Ocupações como essa aqui estão de fora das estatísticas. Tudo passa pela regularização fundiária, ou seja, essas áreas precisam ser vistas com mais critério. Tem áreas que nós visitamos pelo Trata Brasil que já existem há 50, 60 anos e a pessoa continua roubando água porque não tem acesso e jogando esgoto num curso d'água qualquer. Segundo o levantamento, mais de 34 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água potável. A coleta de esgoto só chega a 65,3% das casas brasileiras. O acesso à água de qualidade é um problema de saúde pública, é uma questão que interfere diretamente na saúde das crianças e na ocorrência de diarreias. Cada vez mais pessoas optam por escrever testamento vital. O documento serve para orientar médicos e familiares sobre os tipos de tratamento que o paciente deseja ou não receber em caso de doença grave, incapacidade ou morte cerebral. Hoje, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu novas regras para o diagnóstico da morte encefálica. A Elka está com 71 anos e muito bem de saúde. Mesmo assim, já se preparou para ter uma morte mais digna. Se você não fizer um testamento vital, corre o risco de você acabar numa briga, no meio de uma briga entre a morte, que está na hora de ir embora, e o médico, que sempre tem mais um tratamento ou mais uma intervenção que ele pode fazer para tentar te salvar. A Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo realizou uma pesquisa com cerca de 700 profissionais de saúde. Para 96% dos entrevistados, a vontade do paciente manifestada em testamento vital deve prevalecer sobre a vontade dos familiares. O testamento vital é um documento que hoje pode ser feito e guardado em casa ou até registrado em cartório. Mas é preciso ainda regulamentação para dar mais segurança a médicos, pacientes e familiares. Os médicos têm cumprido por força da resolução do Conselho Federal de Medicina, mas os conflitos ainda existem, especialmente no que diz respeito à família e às instituições hospitalares. No testamento vital, o paciente pode decidir, por exemplo, não ter a vida prolongada por aparelhos, como em caso de morte encefálica. Hoje, os critérios de diagnóstico de morte encefálica foram alterados pelo Conselho Federal de Medicina. Pela regra anterior, a morte encefálica devia ser atestada por 2 médicos e apenas um deles precisava ser neurologista. Agora, os 2 médicos devem atuar nas áreas de neurologia ou medicina intensiva. Antes, o protocolo para determinar morte cerebral era iniciado imediatamente. Agora, os pacientes devem ser tratados por no mínimo 6 horas a partir da suspeita de morte encefálica. Você precisa de um tempo de análise, de exames, de parâmetros. Isso é uma coisa óbvia, mas a gente deixa escrito isso daí para segurança. Não se pode chegar, mesmo que seja um paciente grave, já se pensar em morte encefálica. Acusações de assédio sexual perturbam a disputa por uma vaga para o Senado dos Estados Unidos.
O candidato republicano foi acusado de se relacionar com adolescentes e, mesmo assim, recebeu apoio do presidente na disputa. Em meio às denúncias, 3 mulheres reafirmaram as acusações de má conduta contra Donald Trump. Eleitores do estado do Alabama vão eleger o substituto para a vaga no Senado deixada por Jeff Sessions, que assumiu a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos. O candidato republicano é Roy Moore, ex-juiz estadual, acusado de manter relações sexuais com adolescentes enquanto tinha 30 anos. Ele negou as denúncias e, apesar das acusações, Donald Trump o apoiou abertamente na campanha. As visões de Moore contra a imigração e os direitos da comunidade LGBT têm grande visibilidade no estado conservador do Alabama, que nos últimos 20 anos elegeu apenas senadores do Partido Republicano. Pesquisas indicam que a disputa será apertada. O adversário de Moore é o democrata Doug Jones, ex-advogado que tem apoio de Barack Obama. A eleição no Alabama se tornou crucial para o Partido Republicano e para o presidente Donald Trump. Se o candidato democrata vencer, os republicanos vão diminuir a maioria que tem no Senado para apenas uma cadeira de vantagem. Isso dificultaria a implementação da agenda de Trump, que quer votar uma reforma tributária e desmontar o sistema de saúde deixado por Obama. Em meio à disputa, Trump também voltou a ser acusado de assédio sexual. 3 mulheres pediram a abertura de um processo no Congresso para investigar a conduta do presidente. Elas participaram de um filme feito por uma produtora independente que relata as acusações de assédio contra Trump. Rachel Crooks afirma que as denúncias partiram de mais de 12 mulheres e que uma pessoa como Trump deveria estar no cemitério de aspirações políticas. A senadora Kristen Gillibrand pediu a renúncia imediata do presidente. Trump respondeu que as acusações são inventadas e que Gillibrand faria qualquer coisa por doações de campanha. E chegou hoje a mais de 100 o número de democratas que pedem uma investigação do presidente Donald Trump por diferentes acusações de assédio sexual. Cresce a violência na fronteira entre Israel e Gaza. Uma explosão, ainda de origem desconhecida, deixou hoje pelo menos 2 palestinos mortos no norte da faixa de Gaza. Os palestinos eram militantes do grupo Jihad Islâmica e estavam em uma moto quando foram atingidos pela explosão. Moradores falam em um ataque aéreo com drone, mas o exército de Israel nega. Os palestinos continuam protestando contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O autor do atentado mal-sucedido de ontem em uma estação de metrô de Nova York foi indiciado por apoio ao terrorismo e posse ilegal de armas. A polícia disse que Akayed Ullah, cidadão de Bangladesh, com visto de residência nos Estados Unidos, se inspirou no grupo Estado Islâmico. A Casa Branca usou a tentativa de atentado para atacar a imigração. Uma explosão em um terminal de gás deixou pelo menos 1 morto e 18 feridos no leste da Áustria. As imagens do incêndio, que já foi controlado, ficaram registradas neste vídeo. O terminal atingido é o principal centro de distribuição de gás do país. No sul da Califórnia, os incêndios florestais seguem sem controle em direção à cidade turística de Santa Bárbara, no litoral. Os moradores já se preparam para abandonar suas casas a qualquer momento. Segundo os bombeiros, 5 focos permanecem ativos, mas a situação começa a melhorar em outras áreas. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu hoje cerca de 50 líderes mundiais e algumas celebridades. Eles participaram de uma conferência sobre como combater o aquecimento global 2 anos depois da assinatura do Acordo de Paris. O foco do encontro era determinar como instituições financeiras públicas e privadas podem mobilizar mais dinheiro e como investidores podem pressionar as grandes corporações para que elas adotem estratégias mais benéficas ao meio ambiente. O empresário Richard Branson e o ator Champagne pediram apoio aos países do Caribe, que são as primeiras vítimas dos desastres causados pelo aquecimento global, como furacões, enchentes e aumento do nível dos oceanos.
O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, disse que a decisão do presidente Donald Trump de sair do Acordo de Paris não está sintonizada com o restante dos Estados Unidos. O Banco Mundial anunciou que não vai mais financiar grandes projetos de petróleo e gás a partir de 2019, com exceção de alguns projetos de gás em países pobres em circunstâncias excepcionais. Mais cedo mostramos que a qualidade dos combustíveis no país é boa. Ainda assim, o consumidor pode exigir o teste nos postos. É um direito. E hoje a gente quer saber, você avalia o posto antes de abastecer o carro? Não. Não? Não. O principal é o preço? Sim. E você não tem medo da gasolina adulterada? Sim, tenho, mas todos são, então a gente não tem escolha. Tem posto que não tem boa qualidade. Eu procuro sempre abastecer no local só, que meu carro trabalha bem, mas tem posto aí que é misturado mesmo, a maioria. Pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, o José Eduardo Domingues, de Calcaia do Alto, em São Paulo, disse: aqui na minha região só tem gasolina ruim, carro engasgando e consumo absurdo do motor. Não há fiscalização. Participe também das nossas perguntas do dia no Facebook. Vai lá no Repórter Brasil na Rede. A seguir, tem mais economia aqui no Repórter Brasil. Vamos explicar as vantagens de quem compra o material escolar já agora, em dezembro, pensando no futuro ano letivo. E vamos conhecer a ideia de um estudante de Curitiba para a produção de energia eólica, aquela que utiliza a força dos ventos. Voltamos em 2 minutos.